Como que chegou a oportunidade de se tornar líder? Fui promovido porque eu era o único que conseguia cumprir com o que era cobrado. Olha que loucura. Mas foi traumático a ponto de você não querer mais, não? Não. E aí foi que eu entendi onde mora a essência do meu trabalho de verdade. Vira o cara ruim de técnica e gente boa. É um cara que me disse quase um não lá atrás, mas vários sims depois eu vou contar essa história. Mais um episódio do Barber Talk, e dessa vez eu tô com um cara que eu admiro muito, mas assim, sensacional, um exemplo pra mim, eu acredito que pra muitos de vocês também. Eu tô aqui com o Luiz Gustavo! E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E me conta como é que foi esse crescimento, começo, e a gente vai emendando esse negócio aqui. Foi um negócio meio repentino, cara. Não foi planejado. Eu comecei na profissão antes da profissão dar esse boom, antes da profissão dar esse crescimento. Eu comecei em volta de 2012, 2013, mais ou menos. 2011 foi quando eu tive meu primeiro contato com o trabalho. Eu fui assistente do Elias, né? Bem antes de existir a barbearia Seu Elias. Então foi o primeiro contato que eu tive ali. Ali eu tive um encaminhamento de carreira pelo próprio Elias, pelo Torres, irmão dele, né? Que me recomendaram fazer um treinamento, um curso. Mas era curso de cabeleireiro, não era curso de Caraca. barbeiro e tal. Sim. Então, acho que com uns 2 anos, ali eu estava para completar uns 2 anos mais ou menos, que a gente foi realmente ter essa mudança, começar a trabalhar Quantos mais. anos na época? Eu tinha 16, comecei 16. com 15, Caramba. eu já estava com 16, 17 anos, estudava ainda, então assim, tava naquela onda de vamos ver que faculdade que eu faço e eu vou usar a barbearia para pagar minha faculdade, mas eu não acreditava muito naquilo como profissão mesmo, não. Foi bem cair de paraquedas. Eu não tenho barbeiro na família, eu não tenho conhecidos que são barbeiros, que são profissionais, então foi um negócio meio que caiu de paraquedas, assim. Sim. Mas depois eu achei um rumo na profissão e entendi o meu rumo, entendi a caminhada. Quando é que mudou essa... Vamos colocar essa chavezinha na sua cabeça. Cara, foram 2 momentos, 2 ou 3 momentos, eu acredito, que até hoje foram essenciais. O primeiro, sem dúvida nenhuma, foi quando eu vi dinheiro. Quando eu vi Boa. dinheiro, de verdade. Vamos lá. De verdade, assim, tá? Dentro da minha realidade. do que eu vivi ali. Eu vim de uma família muito simples, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma diarista. Quando meu irmão mais velho entrou na faculdade, eu lembro que eu tinha na cabeça, tipo assim, caralho, nós vamos ter um cara formado dentro de casa. Então, pra gente Sim. era um negócio muito distante, entendeu? Sim. Então você tinha que arrumar uma profissão, minha família inteira de caminhoneiros, primos e tal. Então, basicamente, eu achava que aquilo era o meu destino. Vamos supor que talvez o salário mínimo naquela época era uns 800, 900 reais. Com 17 anos, eu tava na Seu Elias fazendo uns 3,5, 4 mil. Caramba. Então, tipo assim, ralava pra caramba. Eu fazia, nessa época, eu entendi na minha profissão que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava. Ok. Eu fazia 1h30 de almoço por semana. Por semana? Por semana, de segunda a sábado, Que dava em isso, média mano? 1h, 1h30 de almoço. De segunda até sábado. O almoço era literalmente parar, comer e E voltar. voltar. E quanto mais rápido fosse o alimento, melhor seria. Tinha a mãe de um amigo meu que levava marmita para mim às vezes, que eu só sentava, comia, escovava o dente e voltava. Então, eu vi Hardcore o total, dinheiro, pô. vi que quanto mais eu fazia, eu perdi a mão. Não recomendo que faça durante muito tempo. Perdi a mão, errei a mão. Sim. Mas tu Quando eu tava entendi novo isso, ali. pô, 17, 18 anos, Não, tá 19 anos, na então fase, tava tá na fase. trabalhando pra caramba. É. Com o tempo que eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, não tem como ganhar dinheiro com isso aqui. Então, o salário mínimo fazia ali, sei lá, na época, acho que tava chegando em R$ 1.200, eu tava fazendo 6, 7 mil reais por mês, com Caramba. 18. Eu comprei carro, tirei carteira. E, pô, os amigos, Outra às vezes, vida, tudo pô. querendo começar a vida ali, juntando a grana pra comprar, pra tirar carteira. E eu tava com o carro parado em casa e conseguia dar uns rolês. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Sim. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando eu entendi como negócio. O que é a barbearia como negócio. Quando Tá. eu entendi uma empresa de verdade. Na minha cabeça ainda era um lugar que as pessoas iam para cortar cabelo. Então, se mudei essa visão para empresa, eu entendi um novo rumo, um novo momento na minha carreira. Depois de entender isso, eu fui entender o meu caminho dentro da barbearia, que foi a liderança e gestão de pessoas. Aí, quando eu entendi essa área, com que eu sou bom e aonde eu brilho o meu trabalho, o lugar que eu potencializo o meu trabalho de verdade, ali foi onde eu rompi e cresci mais. Eu não me vejo mais hoje, pelo menos até hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Como é que foi essa questão de você estava como barbeiro e como que chegou a oportunidade de se tornar líder da equipe Seu Elias? E qual foi a equipe naquele caso? A primeira equipe que eu liderei foi a equipe da Seu Elias da Pampulha, do bairro Ouro Preto, e foi quando abriu a segunda unidade, que aí o Elias ia para um lado, ficava aqui 3 dias na semana e aqui 2 dias na semana, só precisava de um líder ali. Sim. E aí o que aconteceu, cara? Eu precisava... Por que eu fui para lá? Não era que eu era um bom líder, que eu já influenciava as pessoas, mas era que era tão básico o nível de exigência que a gente precisava,
A gente tinha um bando de doido ali trabalhando. Eram uns 2, 3 iniciantes, um cara Aham. era esse cobrador de ônibus, outro não sei o quê. Então, não era uma equipe formosa de barbeiros, assim. Era um grupo de iniciantes trabalhando ali, só que bem empenhado. E eu cumpria bem o que eu chamo que é um rito da barbearia, que era o padrão, era o pop. Eu chegava no horário, eu trabalhava alinhadinho, eu tinha as minhas pomadas, eu atendia bem os meus clientes, a bancada ficava organizada, eu era limpinho, eu varria minha cadeira. Sim. Então, sabe por que eu fui promovido a ser líder na primeira oportunidade? Porque eu fazia o básico bem feito. Eu não era diferenciado. Caramba. Hoje eu tenho essa concepção. Sim. Eu fui promovido porque eu era o único que conseguia cumprir com o que era cobrado. Olha que loucura. Eu não fui promovido porque eu entregava acima da média. Tava Eu era o na único que linha. entregava a média, o básico bem Aham. feito. A galera ainda estava na luta para entregar esse padrão. Esse foi a primeira oportunidade. Por isso deu tudo errado. Minha primeira experiência de liderança, eu briguei com todo mundo, bati cabeça com todo mundo, subiu para a Caramba. cabeça. Eu não soube lidar com aquilo. Sim. Eu tinha 18 anos de idade, não tinha maturidade para lidar Mas com foi aquilo. traumático a ponto de você não querer mais, não? Não, foi traumático a ponto de eu me questionar. Ok. Falei, cara, eu acredito que eu tô indo pro caminho errado. Estou levando pro caminho errado. Então eu percebi, eu só percebi isso estudando depois. Eu fiquei muito estressado, brigava, perdi o prazer de trabalhar na barbearia, fui entregar o carro uma ou duas vezes. Na minha cabeça funcionava de um jeito, na cabeça dos outros meninos funcionava de outro. Eu sempre estive ali com eles de um jeito. Como assim, agora você tá me cobrando? Nunca foi assim, por que que é assim agora? Sim. Dava bastante desavença no início ali, pessoais, sabe? Dava um trabalhinho. Assim, fora a sua unidade, qual foi a equipe que tu pegou que você rodou em Em equipe de 6, seu Elias. Das 12 eu é, trabalhei em metade delas. metade delas. Qual que foi aquela que você falou assim: "Cara, não é que as outras são ruins, mas essa aqui foi tão assertivo, a liderança, a galera entendeu bem". Como que foi isso aí? Só pra gente entender um ambiente de liderança assertiva. Sei. Eu acredito que foi a seu Elias do Belvedere. Foi a última que eu fiz parte antes de eu abrir a minha barbearia, a minha Sim, franquia da seu Elias. O que eu enxerguei? Por alguns fatores. Primeiro, eu já estava mais experiente. Segundo, foi onde eu fiz mais formações ao longo do tempo. Os 2 cursos de liderança, de inteligência emocional. Então, eu me desenvolvi muito estando lá dentro. E sim. foi a loja que eu fiquei mais tempo. Então, deu tempo de desenvolver mais o trabalho e de formar a equipe. Então, eu fiquei 4 anos nessa loja. Foi a loja que eu Caramba. trabalhei durante mais antes do Gente, Belvedere. ó, se liga, ser interessante e não ser interesseiro é extremamente importante. É importante. Por Você é quê? interesseiro. Eu fui interesseiro, eu concordo, eu fui mesmo. Eu peguei a minha malinha, eu tentei ser barbeiro, fato, 1 ano e meio ali na profissão, vou marcar um horário com o Luiz. E vou chegar lá e vou perguntar se tem lugar no time, do nada assim, nunca tinha visto, nem nada. Cheguei na cara dura, fui lá, cortei, fiquei acanhado, não falei nada, mas perguntei. E aí o Luiz falou assim: "Ó, cara, todo educado, lógico, não, se surgir vaga e tal, eu te falo". De fato, naquele momento não tinha Não vaga tinha. aberta. Até hoje, pra mim não. E eu lembro, Como e eu barbeiro. lembro, pouco tempo depois, eu vi ele de assistente de videomaker. O que você tá fazendo? Você me pediu vaga ontem? O que aconteceu? Mas olha só, naquela época, eu estava sobrevivendo, então eu trampava como assistente de videomaker, porque o Vitor, meu cunhado, me chamava pra me ganhar a graninha, Era meio que para complementar a grana ali. complementar a grana, sacou? E aí, naquilo ali eu também vi oportunidade, e aí com o tempo eu fui fazendo o meu perfil, fui crescendo, aí eu falei: "Cara, vou começar a postar o Luiz, postar os trabalhos dele". E dali, né, comecei a ser interessante, e a gente se Aí aproximou, teve um retorno, aí teve teve um um retorno. retorno. Olha como é o bicho, né? Olha, eu só queria vaga agora. Tem que ser interessante, pô. Você pode ser estratégico, Com certeza. de aproximar, mas aí você tem que agregar algo, né, Claro. de fato. E aí tu me chamou pra gente fazer algo junto, no Barbeiro Online, era o Likes, Era o treinamento de Instagram, de né? Instagram, de redes sociais, e ali foi muito massa, mano. Foi a sua entrada, né? Direto Foi, ali e tal, que foi pro mercado, assim, de fato. foi Você não, efetivo. tipo assim, você tava mexendo com barbearia, mas você não botava a cara. A gente não sabia quem Não era. sabia, é. Era completamente off. O perfil já tinha seus 200.000 seguidores, Mas ninguém mas sabia assim, quem era ninguém o sabia dono. quem era eu. E aí tu me desafiou. Você falou Bota a assim: cara. "Bota a Fazer. cara, porque não tem como a gente fazer um curso juntos sem a galera te conhecer". Eu quero saber da minha comissão, aonde que ela mora, tá? E eu até hoje eu tô esperando um reloginho de presente, tô esperando. Até hoje, Vou né, te mandar um nada. relógio Até Hello hoje Kitty que tá lá em nada, não casa. chegou nada. Mas, cara, isso é muito legal porque. E aí foi que eu entendi aonde que mora a essência do meu trabalho de verdade. Sim, Meu trabalho está em achar as pessoas certas para fazer a função certa. legal. É, eu me orgulho muito, fico muito feliz de encontrar boas pessoas para fazerem os trabalhos delas, não o meu trabalho.
o que eu tenho que fazer. Então, o meu trabalho de liderança é conseguir enxergar os potenciais certos e colocar as pessoas na posição certa. Sim. Então, por exemplo, talvez se você tivesse sido barbeiro, você não teria o mesmo sucesso que você tem hoje na sua área, na sua profissão, cobrindo eventos, fazendo esse marketing, conseguindo ter esse contato. Sim. Isso faz muito sentido, porque tem o seu tempo de ser mais reservado, o seu perfil de poder ter a sua criação, mas também conectar a gente. E o meu trabalho não é fazer isso. O meu trabalho é achar quem faz. Nesse caso é você. Então, esse foi o que deu a entender que é meu trabalho. Total. Achar as pessoas certas para fazer o trabalho certo. Então, existem funções infinitas dentro de um negócio que você pode escolher para várias coisas. Recepção, vendas, produção, barbearia, diversas coisas. Eu preciso achar a pessoa certa para performar na. E tu acredita que dá pra trabalhar com família no time? Acredito sim, se você souber separar de forma profissional. Por exemplo, eu trabalho com 4 pessoas da minha família atualmente, né, Sim. eu trabalho a minha esposa tem 2 irmãs, as 2 irmãs trabalham comigo, a minha sogra comigo e uma das irmãs da minha esposa é casada com um barbeiro que trabalha comigo. Caramba. Então os processos são muito bem desenhados Sim. e dá trabalho, vai dar umas rusgas de vez em quando, vai dar uns desafios de vez em quando, tem que ser um processo muito bem feito e muito bem montado. Total. Porque é o seguinte, essa pessoa não pode ser favorecida por ser da sua família. Ok. Ok? Se tiver que comparar Tipo ali assim, ou vou dar algo um assim. cliente mais para você porque você é meu amigo. Sim. Isso não pode acontecer de Sim. forma alguma. Mas você também, aí eu vou tomar um extremo cuidado para isso não acontecer. Só que você também não pode ser prejudicado. Porque eu vou dar cliente para todo mundo, menos para você. Para ninguém achar que eu estou. Uhum. E aí virou uma desvantagem ser da minha família. Exato. Aí não pode. Tem que ser meio termo. Tem que ser neutro. Para isso você precisa de processo, você precisa de sistema, então é desafiador. Não, total. Mas Total. funciona bem. Funciona. Tem os seus desafios, mas o compromisso, o engajamento, a confiança. Eu vejo isso com todos os colaboradores, mas com eles ainda mais. Eles cuidam literalmente como se fosse deles. Eles vivem aquele negócio junto comigo. Isso é Mas muito legal. eu vim desse contexto. O Elias tem, né? O grupo Elias tem Tem pessoas da essa família pessoa da também. família. Tem Eu não até. sou da família do Elias, mas tem pessoas Sim, da não. família. Quem não é da família é indicado por alguém que não sei do que da Tem uma família. proximidade grande. Tanto é que eu indiquei minha irmã, que tá trabalhando Sua irmã contigo. trabalha comigo hoje, exatamente. Sim. Hoje o João, meu assistente, trabalha comigo há 4, quase 5 anos. E de fato eu vejo essa coisa de abraçar, sabe? E é muito legal. O engajamento é muito É muito diferente. bom. É Muito muito bom. diferente. É muito bom. Sabendo lidar é muito bom. Hoje você mora em São Paulo e o seu negócio está no Buritis, em Belo Horizonte. Isso. Como fazer esse negócio acontecer? Cara, vamos lá. Eu costumo falar com o seguinte. Vamos lá, eu moro a 600 quilômetros da minha barbearia. E tu pode falar o faturamento anual pra turma? Posso, não tem problema. No ano passado nós fechamos 2 milhões e 200, se eu não me engano. Caramba. Na média do ano passado foi de 170 mil. Esse ano a gente está em busca de 2 milhões e meio de faturamento. Tem crescido. No ano passado, praticamente inteiro, praticamente não, inteiro, eu não estive em Belo Horizonte e ainda assim a loja faturou mais de 2 milhões. Por que isso é possível? Como que tem como fazer isso? Desde o dia 1 da inauguração, Sim. eu sempre mostrei isso para a equipe. Estou montando isso aqui para eu não estar aqui todos os dias. Não se adaptem, porque eu não estarei aqui todos os dias. Eu não planejava me mudar para outro estado, para outra Ok. cidade. Não era meu planejamento. Deus sabe dos seus caminhos, dos seus planos e está tudo ok. Então, desde então, nós estabelecemos processos, nós estabelecemos a grandeza da marca, que não é o meu nome, que não é a minha cara, que a minha barbearia é o nome de outra pessoa, pensa. Sim, Chama sim, sim. Elias. Então, eu estava disfarçado ali dentro, eu não queria ser conhecido pelos clientes como o O dono. dono, aham. Eu gosto de entrar na minha barbearia. Recentemente eu fiz isso, a última vez que eu fui em Belo Horizonte. E eu vou pesquisar ali entre os clientes. Sento, converso, troco ideia. E eu vou vestido normal, assim. E os clientes não sabem que sou eu o dono. Então eles soltam algumas coisas ali que é interessante. Legal. Então, eu não quero entrar na minha barbearia e ser conhecido ou reconhecido como dono. Eu queria entrar disfarçado. Então, desde o início eu fiz isso. Então, eu era só um barbeiro normal. Eu era só mais um profissional comum, eu ia atendendo, à medida que ia crescendo, eu ia saindo da operação e sustentando gestão. Um ponto fundamental para pontuar é o seguinte: eu trabalhei 10 anos como colaborador antes de montar meu próprio negócio. E eu Sim. vejo que tem muita gente extremamente ansiosa, correndo, que abre sem preparação nenhuma, sem dinheiro. Esses dias eu recebi uma mensagem. Ah, Eu não tenho dinheiro, não tenho empréstimo, não tenho condição, não tenho cartão de crédito, quero montar meu negócio. O que eu faço? Pô, não uai, faz não nada. faz. Não faz, não tem dinheiro, não tem ponto, tem aluguel, não tem crédito no banco, não tem Não nada, tem não nome? monta. É loucura. Espera, se planeja, Sim. estuda. Então eu acredito que muita gente, cara, ultrapassa o limite, porque tem duas coisas. Existe a coragem,
você precisa ter coragem para arriscar, Total. e existe a irresponsabilidade. É, Tem gente que é irresponsável e tá se achando corajoso. corajoso, E exato. mete o louco, não tem preparação, não tem conhecimento nenhum. Eu fiquei 3 anos me preparando para abrir o meu negócio. Resultado disso, com 3 anos de abertura, nós faturamos mais de 2 milhões numa loja que eu fui 4 vezes no ano. Eu fui Caramba, no mano. primeiro semestre uma vez, Sim, 3 vezes no segundo semestre, contando que uma delas foi só em dezembro que eu fui passar o final do ano na minha cidade. Então, me mostra que esperar um pouco mais de tempo, se preparar um pouco mais para chegar num resultado legal faz mais sentido. É a metodologia que eu prefiro. mas então você acha que você não ter tido essa síndrome de dono facilitou esse rolê todo? Facilitou totalmente. Facilitou totalmente porque muito dono de empresa, muito dono de barbearia, ele quer o brilho para ele. E eu não queria, eu queria sair do brilho. Sim, Eu não queria meu nome na placa, eu não queria meu nome na marca, eu não queria que os clientes me reconhecessem como dono, eu queria que os meus colaboradores me reconhecessem como líder, me reconhecessem como líder. Isso para mim era fundamental, eles tinham que sim. entender isso e enxergar. E eles enxergam. Agora, da porta para fora, eu era disfarçado. Tem horário com quem? Tem com o Luiz? Não, não, não tem sempre com Samuel. Nenhum, por exemplo, desde o primeiro dia, nenhum cliente novo que ligava, eu oferecia a minha agenda. É que normalmente a galera costuma fazer. Se Aham. você quisesse marcar comigo, você tinha que pedir. Então, por exemplo, você ligava, tem horário com o Regis, com o João, com o Vitor e com o Reinan. Com o Luiz não tem? Não, com o Luiz tem também. Mas ela não fala o nome, só se você perguntar. Sim, Então a legal, ideia sempre foi fortalecer a equipe para legal. que eu pudesse sair dessa parte de atendimento. Sim. Então, desde o começo foi assim. Pra encerrar aqui um jogo rápido. Pra contratar uma pessoa, você prefere uma pessoa ruim tecnicamente, mas com um comportamento legal? Ou uma pessoa muito fera, tecnicamente falando, mas com comportamento duvidoso? Sem dúvidas, o comportamento bom com técnica ruim. Técnica é muito mais fácil de ensinar do que comportamento. Comportamento aprende em casa, com o pai, com a mãe. Tem coisa que dá para moldar. Uma comunicação, uma roupa, um negocinho ali que você muda rápido. Tem coisa que não, que ela é enraizada no profissional. E aí não adianta mesmo. Não Então, tem eu como. prefiro o cara ruim de técnica e gente boa. Como você faz seu marketing? Bom, hoje eu cuido quase que sozinho. Sou eu e mais uma pessoa, tem um gestor de tráfego que Aham. trabalha comigo, então ele faz a potencialização daquilo. Tem uma equipe gigantesca, tem um gestor de tráfego que faz esse trabalho junto comigo. Então eu penso na estratégia e no caminhar que eu tive, né? De um ano para cá eu tive um reposicionamento de mudar para falar mais para empresários, para donos, então Sim. desconecta um pouco ali do público, traz uma certa mudança. Mas aí você fala empresário em geral. Hoje, mais para barbeiros, mas eu tenho visto isso chegado cada vez mais. Essa semana, inclusive, eu tenho uma palestra que eu vou fazer para um grupo de advogados lá em Belo Horizonte. Que legal. Então, por exemplo, já está saindo desse âmbito da barbearia. O último treinamento que eu fiz presencialmente de liderança, também tivemos uma empresária lá que participou, ela é dona de uma franquia do Rei do Mate, Que legal, participou pô. com a gente. Por que que eu falo, cara? Conhecimento de pessoas, ele se aplica em qualquer área, porque gente é gente. Se você entender liderança na barbearia, no salão, na manicure, no veterinário, tanto faz, você está lidando com gente todos os dias, Sim. né? Então é muito mais fácil quando você entende o contexto geral do que especificamente uma técnica. E pra encerrar, a sua maior conquista. Sem dúvida nenhuma, uma família. Eu sou eu sou apaixonado pela minha casa, pela minha família. Eu tô aqui hoje em Recife viajando, mas daqui a pouco eu pego o avião, vou para casa, chegar em casa, encontrar a Isabela e a Manuela me esperando. Não tem coisa melhor no mundo. Eu amo a minha profissão, Sim. eu amo viver bem, ter mudado de vida financeiramente, eu gosto da nossa área, de empreender, de viajar, de dar. Eu adoro tudo isso. Eu sou muito feliz, sou um cara muito feliz com tudo que eu vivo. Mas eu mudaria tudo se fosse preciso para eu continuar com as duas ali, sem o menor problema. Eu mudaria de estado de novo, eu mudaria de profissão, eu começaria do zero em outra área. Eu faria tudo de novo se eu precisasse das duas. Então, Que para mim, maneiro, de mano. longe, a melhor alegria é viver as duas ali em casa. Mas me dá um pequeno spoiler de vida de pai, vai. Cara, é um negócio muito doido, assim, porque falando não tem como explicar, né? Sim. Só depois que você realmente entender, pegar, sentir ali nos momentos com seu filho, com sua filha, você vai entender isso. E essa vida como parceiro com você e sua esposa, você entende que muda, vira de fato uma parceria. É um dos dois se ajudando o tempo inteiro, eu trabalhando pra caramba pra trazer sustento pra casa, ela dedicação enorme para trazer uma educação, um cuidado, um cuidado para ela ali o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, eu não quero romantizar tudo. Vai ter sono pra caramba, noite mal Sim. dormida, vai ter dor de cabeça, vai ter dia que você vai estar irritado, que você olha pra criança e fala, cara, não tô acreditando que esse menino tá chorando de novo, não é possível. E esse mesmo ser humano que você daria a vida por ele, assim, Aham. você mataria e morreria por ele, você quer só atender e fala assim, tranque-se no quarto e deixa chorando um minutinho, porque não tem como. É uma coisa muito engraçada, mas é um amor
sobrenatural. Mudou a minha vida por completo. Mudou a minha relação com os meus pais, que eu entendi o que eles sentem por mim melhor. Sim. Mudou a minha relação com Deus, que eu entendi o tamanho do esforço, do sacrifício. Sou cristão, então eu entendi o tamanho do esforço e sacrifício. Tal. Mudou a minha relação com outras pessoas que são pais, porque eu começo a entender melhor a cabeça de cada um. Cara, muda a sua vida por completo, assim. É uma experiência incrível. É incrível. Gente, tive a honra de entrevistar um cara que é minha referência, assim. Tamo junto. Tamo junto. Valeu demais. Valeu demais. Luiz Gustavo. Valeu! Valeu.